Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo a respeito do metabolismo energético. Nós encerramos uma etapa importante desse conteúdo, que foram as informações a respeito dos processos de produção da matéria orgânica. Então, o objetivo daquela etapa era fazer com que vocês entendessem a importância da fonte energética, a fonte de energia para que aqueles processos acontecessem. Então, ocorreram duas fontes de energia nas explicações que eu fiz para vocês. Uma delas é a luz solar nos processos de fotossíntese, seja ela fotossíntese vegetal ou a bacteriana, e a energia derivada de reações químicas próprias do organismo, que eram de organismos unicelulares, como a quimiossíntese das bactérias quimiosintetizantes, as bactérias nitrificantes, da nitrosação e da nitratação. Então, dentro daquelas informações, a gente compreendeu que na fotossíntese existe a necessidade de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, no caso, a luz, ela incide sobre a clorofila pega essa energia, transfere essa energia para os elétrons da própria clorofila. Esse elétron excitado vai ter que descarregar essa energia em algum lugar. Então, a energia é passada, o elétron é passado por uma cadeia de transportadora de elétrons, e esse elétron carregado de energia, ele vai perdendo a energia gradualmente. Só que ele não perde à toa, porque na natureza a energia sempre é transferida. Tá? Então, ele tem que transferir essa energia para algum lugar, para ficar guardada. Onde é que ele guarda essa energia? Ele guarda essa energia nas moléculas de ATP. ATP, adenosina, trifosfato, ou trifosfato de adenosina. É aquela molécula que tem adenina, uma ribose, e um fosfato, um segundo fosfato e um terceiro fosfato. Então, aquele terceiro fosfato, para fixar, ele tem a necessidade de um grande armazenamento de energia para manter a ligação estabilizada. E toda vez que a célula precisa da energia, é daquele ATP, quando ele sai, quando daquele fosfato, daquele terceiro fosfato que sai, libera energia para que ocorra uma outra atividade qualquer. No caso da fotossíntese, o ATP produzido numa etapa, que a gente chamou de etapa fotoquímica, ele é importante porque vai transferir essa energia lá para a molécula orgânica ser formada, que precisa do CO2, que é o gás carbônico, e dos hidrogênios derivados da fotólise da água. Então, a água é quebrada é o fornecedor de hidrogênio, o hidrogênio junto com os elétrons vão lá e formam água no final. Mas o hidrogênio vai lá e forma uma molécula de carboidrato, e o oxigênio vai formar moléculas de água lá no final também. Então, no processo, a energia derivada do Sol passa para os elétrons, excita os elétrons, então os elétrons ficam energizados. O elétron energizado pega essa energia na cadeia transportadora, que transfere para formar uma molécula de ATP. Esse ATP vai ser utilizado na etapa escura, transferindo essa energia para formar as ligações químicas do composto orgânico. Então, o composto orgânico que foi formado, seja ele na fotossíntese, que utilizou a luz, ou na quimiossíntese, que utilizou energia das reações químicas, a energia vai ficar armazenada nas moléculas de composto orgânico. No caso, a gente avaliou a estrutura de um monossacarídeo do grupo das hexoses, né? 6, H12 ou 6. Se a gente perceber, os dois esquemas das duas equações resumidas da fotossíntese e da quimiossíntese, elas são iguais, a resumida. No entanto, a fonte de energia que diferencia. Na fotossíntese bacteriana, é que a fonte de hidrogênio não é a molécula de água, o H2O, é o H2S, certo? Então, o fornecedor de hidrogênio é diferente. Mas, em qualquer caso, a energia que ficou armazenada no composto orgânico é o que nos faz perceber o porquê que a gente tem a necessidade de consumir o alimento. Lá no assunto terceiro ano, a gente fala de uma coisa chamada de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, os organismos produtores são aqueles que têm a capacidade de, a partir de substâncias inorgânicas simples, produzir matéria orgânica com a energia armazenada. Mas para que ele vai produzir essa matéria orgânica com energia armazenada? Essa matéria orgânica ele vai fazer para ele. O organismo autotrófico produz para ele. E aí o que a gente faz? Pega dele. Tá? O organismo, um consumidor herbívoro consome a planta, por exemplo, um outro consome herbívoro, o outro consome... E aí é uma sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. Qual é o objetivo disso? Passar matéria e energia. E onde é que está essa energia, gente? Na própria matéria. Na matéria orgânica que ele consumiu.
na matéria orgânica que foi fundada a partir do fornecimento de energia da luz solar. Luz solar, produzia matéria orgânica, armazenou energia, consumia matéria orgânica, recebia energia. Para quê? Para, por exemplo, manter o metabolismo basal. Nós, como organismos heterotróficos que somos, temos que consumir. A gente precisa consumir. Então, chegou, a gente consome. Esse consumo de energia, ou esse consumo da matéria orgânica, vai, assim que a gente degrada, é esse o processo que a gente vai estudar hoje, que degrada a energia que está armazenada nele, é liberada para mim, para que, por exemplo, meu cérebro fique em baixa atividade, no estágio de metabolismo basal, e a partir do momento que eu tenho a necessidade de batimento cardíaco, dos movimentos de respiração, para manter esse metabolismo basal, então eu preciso de energia também. O cérebro, ele nunca fica sem atividade, porque quando o cérebro para de ter atividade, é morte cerebral. Então, o sistema nervoso, por menos ativo que ele esteja, ele está funcionando necessitando de uma certa quantidade de energia. E de onde é que ela deriva? Da degradação dos compostos orgânicos que a gente consome. O principal composto orgânico fornecedor de energia são os carboidratos monossacarídicos, que a gente já estudou isso aí na bioquímica. Principal nutriente fornecedor de energia, fonte energética, principal fonte de energia, carboidrato monossacarídeo. Se não tiver, aí a gente vem para lipídio. Se não tiver, usa álcools, tá? Que é dos triglicerídeos. Se não tiver, aí a gente usa os aminoácidos. Mas os aminoácidos é um caso extremo. Se uma pessoa tiver necessidade de utilizar aminoácidos para consumir, é porque não tem fonte de alimento nenhuma no corpo. Ok? Então, a partir do momento que a gente tem essa noção da necessidade que a gente tem de obter energia, é a partir da degradação do alimento. Então, quais são os processos? Esse vai ser o objetivo, né? Quais são os processos importantes para liberar energia desses alimentos, tá? Dessa matéria orgânica? A gente tem um bastante simples, chamado de fermentação, e um outro um pouco mais complexo, que é a respiração celular. Que não confundam a respiração celular com a respiração pulmonar. Essa do trato do sistema respiratório, que você contrai o diafragma intercostais para dilatar o pulmão, diminuindo a pressão interna, o ar entrando, você relaxa a musculatura, o pulmão aperta e joga o ar para fora. E nesse processo de entrada de ar ocorre a hematose, que é a troca de gás carbônico e oxigênio lá nos alvéolos pulmonares. O gás carbônico mais concentrado na célula passa para o alvéolo e o alvéolo, que tem uma grande concentração de oxigênio, faz o oxigênio passar através dos capilares para o sangue, para as células hemácias. E aí ele vai transportar e a gente vai ter a oxigenação para a produção de energia. O objetivo do oxigênio, lá no final das contas, é participar do processo de respiração celular. Então, esse mecanismo de troca é a respiração pulmonar. O que é que a gente vai estudar? A respiração a nível de célula. Aquele que faz parte do metabolismo para a liberação de energia das moléculas orgânicas que a gente consome, que a gente armazena. Então, o mais simples é a fermentação, o mais complexo é a respiração celular. É tanto que tem uma hipótese a respeito da evolução do metabolismo, chamada hipótese heterotrófica da origem dos seres vivos, em que diz que o primeiro organismo, ou os primeiros organismos, né, a gente não sabe um ou dois, os primeiros organismos poderiam ter sido organismos heterotróficos fotossintetizantes, porque é muito simples. É uma quebra parcial, uma liberação de uma pequena quantidade de energia que um organismo unicelular tem suficiência para sobreviver com esse processo. Nós não. A gente precisa de uma liberação de energia muito maior, porque a necessidade energética de um corpo pluricelular ela é muito maior do que uma única célula. Mesmo assim, organismos unicelulares, que são um pouquinho mais complexos, têm um processo mais rebuscado, mais detalhado de liberação de energia, que é a respiração celular, que pode ser aeróbica ou pode ser anaeróbica. A fermentação, por si só, é um mecanismo anaeróbico, porque ele não utiliza o oxigênio como receptor de elétrons ou aceptor de elétrons. A respiração anaeróbica é um processo complexo, com alto estado de energia, mas que também não usa o oxigênio como fonte, como aceptor final de elétrons no final da cadeia transportadora. A respiração aeróbica é aquela que o receptor, o estabilizador dos elétrons no final do processo, o aceptor final de elétrons, vai ser a própria molécula de oxigênio. Então, esses mecanismos que a gente vai analisar estão mostrados aqui nessa sequência de slides.
beleza? Então, tá aqui direitinho. É o metabolismo energético que a gente está analisando, certo? Lembrando, a gente viu um que o anterior, a respiração, a fotossíntese e a quimiossíntese, armazenamento de energia no composto orgânico. E esse, quebra do composto orgânico para liberar energia. O anterior armazenou energia, esse daqui libera a energia. Tanto a respiração quanto a fermentação. Então a gente vai começar pelo mais complexo, que é a respiração aeróbica. Só que para entender o mecanismo de respiração aeróbica, nos organismos eucariontes, ou seja, aqueles que têm núcleo e uma diversidade de organelas, a gente precisa entender e relembrar o que é a mitocôndria. Função da mitocôndria, liberação de energia. Bom, qual é a função da respiração celular? Liberação de energia. Então, a mitocôndria, ela faz, é nela que ocorre a respiração aeróbica, mas não todo o processo. Lembrando disso, viu? O processo de liberação de energia, de degradação do composto orgânico, como por exemplo a glicose, que a gente vai estudar por ela, acontece e inicia no citoplasma celular. Depois, o resíduo dessa quebra, tá? Os produtos dessa quebra, vamos colocar assim, os produtos dessa quebra é que vão passar para a mitocôndria para finalizar a quebra total da matéria orgânica e liberar toda a energia que ele contiver. Essa mitocôndria, ela tem duas membranas, e essa presença de duas membranas, assim como nos cloroplastos, indica uma origem endossimbiótica que eu já comentei com vocês. Ela tem membrana interna formando as cristas mitocondriais e um espaço preenchido por um plasma semelhante a um hialoplasma e que apresenta DNA próprio. E o comportamento dessa organela, gente, é como se fosse um micro-organismo dentro da própria célula, que entrou lá, ficou bom e não saiu mais. Por isso que a gente fala de endossimbiose, né? Uma simbiose com a entrada do organismo preenchendo por completo ou estando por completo dentro da célula hospedeira, nesse caso, a célula eucariótica. Então, provavelmente isso daí tenha sido um organismo procarionte. Tem DNA próprio, se tem DNA próprio, também ele tem proteínas próprias, até alguns problemas genéticos, eles são de origem mitocondriais. O DNA mitocondrial ele tem algumas ações desses problemas. E tendo DNA próprio, ela tem capacidade de reprodução independente da célula. Se uma célula tem maior atividade energética, ela tem uma necessidade maior de liberação de energia. Então, essa mitocôndria ela se multiplica, ela se duplica, ela se divide e aumenta a quantidade nessa célula. Se eu tenho um tecido em que a atividade metabólica dele é menor, a necessidade energética dele é menor, então o número de mitocôndrias será menor. Comparando uma célula óssea e uma célula muscular de um músculo muito ativo como o músculo das pernas, o quadríceps, femoral, bíceps, braquial, não importa qual, se você tem uma atividade metabólica maior, aeróbica, tá, gente? Uma atividade aeróbica, então o número de mitocôndrias dele deve ser provavelmente maior. Então, se uma pessoa tem baixa atividade física e o outro tem atividade física mais intensa e contínua, tanto que quando uma pessoa está fazendo caminhada longa, é aquele que tem atividade pequena, cansa logo, fica muito dolorido e tem câimbras com mais intensidade. A cãibra é um outro processo, é o resultado de um outro processo que acontece, chamado de fermentação, quando falta oxigenação, porque não tem atividade mitocondrial suficiente para liberar essa energia. Não tem circulação de oxigênio, de sangue, para oxigenar intensamente esses tecidos. Então, a mitocôndria se comporta como um organismo diferente, mas é uma organela celular que faz duas etapas, ou nela acontecem duas etapas da respiração celular. Essas etapas, elas são enumeradas em glicólise, que é a primeira, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, a terceira etapa do processo de respiração celular. A gente vai tentar entender a sequência, né? O que é que cada uma dessas etapas tem de importante, o que acontece de importante nelas. Lembrando que, como é metabolismo, o principal grupo de substâncias que vão agir aí são as enzimas. Portanto, a respiração celular tem como fator limitante a temperatura. Certo? Fator limitante é oxigênio, fator limitante a temperatura. Porque o aumento da temperatura até em torno de 36,5, 38 até 40 graus Celsius favorece a atividade enzimática. Passando disso, então, ocorre desnaturação. Então, a glicólise
já diz mais ou menos o que é que está acontecendo. Eu tenho glico, tá? Que é de glicose, e lise, que é quebra. Então, eu vou quebrar a glicose. Onde é que acontece isso? Vai acontecer no hialoplasma, ou seja, no citoplasma celular, não ainda na mitocôndria. O resíduo, vamos falar resíduo, falar produto. O produto dessa glicólise é que vai ser modificado para passar para a mitocôndria. Então, a gente diz que a glicólise, como acontece fora da mitocôndria, é um processo, uma etapa, vamos colocar assim, uma etapa anaeróbica. O segundo e o terceiro processo, a segunda e a terceira etapa, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, só acontecem se tiver oxigênio na respiração celular aeróbica. Então, se não tiver oxigênio, elas param. Então, essas duas etapas, apesar de a gente dividi-las, elas são aeróbicas, porque depende do oxigênio para que elas aconteçam. Certo? Então, o primeiro mecanismo acontece, a primeira etapa acontece com ou sem oxigênio, que ela não usa, não há necessidade, mas a segunda etapa só se tiver, a segunda e a terceira só se tiver oxigênio. Então, como é que acontece a glicólise? Eu já tinha dito para vocês, é a quebra da glicose. É quando você tem uma molécula de glicose, lembra da fórmula química dela? C6H12O6. É uma molécula de 6 carbonos. Ela vai ser quebrada em duas substâncias que são chamadas de ácidos pirúvicos ou piruvatos. Bom, era uma molécula de 6, foi dividida em duas, sem perda de carbono. Tá? Então, se dividiu em 2, 3 para cada. Então, cada molécula resultante, duas moléculas resultantes de piruvato. Só que durante esse processo que acontece no hialoplasma, que não precisa de oxigênio, exige uma necessidade energética para isso. Então, imagine o seguinte, imagine que você pegou um objeto, imagine que eu peguei uma caneta, tá? Uma caneta aqui, peguei essa caneta e vou quebrar. Só que, para eu quebrar, gente, eu vou ter que exigir um pouco de energia do meu corpo. Você aqui, quando eu quebrar, vai emitir um som e o objeto vai ficar um pouquinho quente. Então, eu provoquei a quebra liberando um pouco de energia. Então, para eu quebrar, inicialmente eu tenho que fornecer energia para esse processo. Tá? É uma analogia, viu, gente? Não é que pegou a glicose e quebrou assim. É a partir de um conjunto de reações químicas. Então, você coloca a energia. Quem é sempre o fornecedor imediato de energia? O ATP. Então, se 2 ATPs iniciam o processo, vão sair daí 2 ADPs. Adenosina difosfato, porque o terceiro fosfato saiu. Então, uma quebra da glicose de 6 carbonos em 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, com 3 carbonos cada, ocorre no hialoplasma, ou seja, não ainda na mitocôndria, e não há necessidade de oxigênio. Portanto, é um fenômeno anaeróbico. Consome 2 ATPs, mas para quê, gente? Para produzir energia. Gasta energia para produzir energia. E essa energia produzida ela vai ser de 4 ATPs. No final das contas, existe apenas um saldo energético de 2 ATPs nessa primeira etapa. Ok? Porque você consumiu 2, gastou 2 e produziu 4. Então, 2 se anulam, porque gastou 2 e produziu 2, sobram 2 ATPs, é o saldo energético. Só que durante a quebra da glicose, existe a perda de prótons H+, ou seja, perda de hidrogênio. Então, o hidrogênio não fica livre no citoplasma. Ele tem que se anexar a uma outra substância, que é um transportador de hidrogênios. Essa substância é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Nossa senhora, isso é difícil demais. O NAD, certo? Então, o NAD, que é a simbologia dessa substância, vai ligar-se, ou vai fazer com que o hidrogênio se ligue a ele. Então, quebra a glicose, separa em duas, libera elétrons e libera prótons H+. Esses hidrogênios, portanto, o ácido pirúvico não vai ter 6 hidrogênios, porque era C6H12O6. Tá? Quebrou, liberou 2 moléculas com 3, mas agora tem a perda dos hidrogênios, que nesse caso são 2 NADH no processo. Um hidrogênio para cada molécula que foi quebrada de piruvato. Aqui está o esqueminha para a gente. O desenho às vezes ajuda a gente para caramba a entender, né, a fazer uma leitura melhor. Então você tem uma molécula de glicose
Para ela ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, é necessário que haja uma fonte de energia, então ATP vai ser utilizado, libera energia, ou seja, ele volta a ser ADP, ao mesmo tempo que essa mesma quebra é exotérmica ou ela é um processo que libera energia. Essa energia liberada é armazenada na forma de ATP, 4 no total. Sendo que 2 são consumidos e 4 são produzidos, o saldo total, 2 ATPs. Durante a quebra também são liberados hidrogênios. E esses hidrogênios liberados vão ser captados pelo NAD, está vendo aqui os nossos animais? Porque ele está precisando receber os elétrons para poder estabilizar. Então, ele forma o que a gente chama de NADH. Não confundam com NADPH2. NADPH2 é lá do processo da fotossíntese. A gente está falando do NADH, ou NAD. Tá? NADH. Então, o NADH é um transportador de hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, isso daqui só vai ter funcionalidade se ele tiver passado para a mitocôndria. Esse ácido pirúvico, ele também ainda não consegue entrar na mitocôndria. Ele precisa sofrer uma transformação para, a partir daí, ele penetrar na mitocôndria. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer o processo de formação de acetil. Nessa etapa é que começa a ocorrer a liberação de gás carbônico, o que a gente chama de descarboxilação da matéria orgânica que iniciou o processo. Então, vocês lembrem, era uma molécula de ácido pirúvico que tinha quantos carbonos? 3. Uma glicose com 6, quebrou em 2 piruvatos com 3, mas aí, durante a formação do acetil, cada molécula de piruvato vai perder 1 carbono e 2 oxigênios. Ele vai perder CO2. Então, quando terminar esse processo de liberação, a substância que vai ser formada já não vai ser chamada de ácido pirúvico, a gente vai chamar de acetil, porque ela vai ter 2 carbonos. Por que 2? Porque um saiu na forma de CO2. Então, toda a perda de carbono da molécula é na forma de CO2. Ou seja, se eu comecei o processo de respiração celular com a glicose que tem 6 carbonos, tem que liberar no final de todas as etapas, tem que se somar 6 moléculas de CO2 sendo liberadas. Certo? Porque tem que degradar, tem que descarboxilar para poder, aquela molécula orgânica bem formada, liberar toda a energia possível para a gente fazer nossas atividades celulares e atividades físicas corporais normais. Então, essa descarboxilação faz com que o ácido pirúvico seja transformado em acetil. Porém, o acetil ainda não consegue adentrar na mitocôndria, ele não consegue passar. Ele precisa de um agente que facilite essa passagem. Então, ele precisa ser ligado a uma coenzima A. Essa coenzima A, na verdade, é uma das substâncias das vitaminas do complexo B, certo? É uma das vitaminas do complexo B. Então, essa coenzima A, lembra quais eram as funções de vitaminas? Por isso que tem gente que fala de substâncias orgânicas depois. Não pode, tá, gente? Tem que falar antes de um processo como esse. Fala de origem da vida no início. Não pode, porque a gente está falando dos processos de fermentação e inspiração e lá na frente é que vai precisar. Então, primeiro você fala para depois entender o que é inspiração. Primeiro você fala da inspiração para depois entender. Não, primeiro você entende e depois você fala de qualquer mecanismo que tiver por aí. Então, cada acetil, são 2, vão se ligar a essa coenzima. Então, a gente vai chamar de acetil coenzima A. Assim que ele se liga, agora ele tem a capacidade de passar para dentro da mitocôndria. A gente diz sempre que as enzimas, que as vitaminas, elas são coadjuvantes, elas são cofatores de processos químicos, ou fazendo com que uma enzima funcione, ou, nesse caso, permitindo com que uma substância atravesse a membrana. Lembrando que, a partir daí, entrou na mitocôndria, já vai fazer as 2 outras etapas, então vão entrar nos processos aeróbicos, que é, por exemplo, o ciclo de Krebs, que eu não vou comentar ele agora, eu vou deixar para aqui, fique para a próxima aula, certo? Então, o nosso próximo vídeo vai ser sobre cadeia respiratória, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e os processos de fermentação para a gente analisar o metabolismo e aí partir para entender o funcionamento do núcleo celular, certo? Será o outro conteúdo na sequência, beleza? Então, gente, agradeço a paciência de vocês, tomara que vocês assistam todo o vídeo. Qualquer dúvida que tiver,
só é mandar o questionamento que eu vou responder assim que possível. Beleza? Valeu, gente. Tchau e até a próxima.